Guardiola pediu, o Grupo City comprou através do Bahia. Negócio milionário envolvendo joia da base do Coringão que acabou de ser vendida. Olha o que mano, o pessoal do Estádio 97 falaram sobre isso. Cada dia uma bomba dentro do nosso Corinthians, meu Deus do céu. Já deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre essa notícia, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, sem enrolação. Bora pro vídeo, fiel. Tem um dia de paz, hein, mano? Pelo amor de Deus. Mas hoje de novo? Pra variar. Vamos lá, o Corinthians hoje uma grande confusão, né? De novo. Uma grande confusão que aconteceu. O atacante Cauê Furquim, de 16 anos, em abril havia renovado um contrato com o Corinthians, né? Mas a multa dele, prevista para o Brasil, rescisória, é de 14 milhões de reais. O que aconteceu? Esses dias, as 2 últimas semanas, o Corinthians vinha negociando com o staff do jogador, né? O empresário dele, para aumentar essa multa, aumentar o salário dele, né? Dizem que ele já ganhava em torno de 30 mil reais, mano, mais ou menos. E aí estavam negociando com ele para aumentar essa multa, que achavam que o valor pro Brasil era muito baixo. E disse que ele é uma promessa, né? Sim. E só que no meio desse caminho, o que acontece? Hoje, o Bahia foi lá e pagou essa multa rescisória de 14 milhões de reais e levou o garoto. E aí o que acontece? No Corinthians foi uma revolução, tá todo mundo puto. Soltou uma nota xingando o City, o Bahia, falando que são oportunistas, que isso foi imoral, vergonhoso. Foi ilícito, imoral. É ilícito e que vai na justiça, porque eles entendem que, na verdade, o jogador não estaria indo pro Bahia e sim para o City, né? Então teria que pagar o valor total da multa, que seria 350 milhões de reais, mais ou menos, e vão tentar reverter isso na justiça. Acontece que o Bahia pagou a rescisória de 14 milhões, que seriam os valores, né, que foram registrados lá. Eu vou dar um dado aqui para vocês até discutirem. A multa no Brasil, pro jogador que tem contrato, é 2.000 vezes o salário dele. Então, se tu ganha R$1, eu tô colocando no campo das hipóteses, a multa é R$2.000. Então é uma conta, não tem o que fazer. Para o exterior, não. Tu estipula o valor que tu quer, na livre negociação. E outra coisa, isso aí não é novidade. Quando a Parmalat comprou o Palmeiras, comprou o Cafu, e ele tinha uma cláusula lá que o São Paulo tinha colocado, que ele não podia voltar pro Brasil. Ele fez a ponte antes. Para ir no time do trio de ferro da capital. Ele veio primeiro pro Juventude, acho que ficou 1 mês ou 2, para depois desembarcar no Palmeiras. Não é 2.000 vezes não, viu? É 1.330 vezes. Então, mas com relação a isso aí, Sombra, vamos lá. O clube europeu, esses grupos aí, City, Leipzig, lá da Alemanha, lá que é o Red Bull, enfim. Quando eles vêm comprar times que estão quebrados aqui, eles têm como objetivo justamente fazer uma ponte. O Textor, quando ele pega o Botafogo aqui, Sombra, tudo bem que o Botafogo ganhou títulos e tudo mais, mas ele uniu o útil ao agradável. Mas basta ver o que o Textor faz com o Botafogo todo final de temporada. Ele desmonta o time do Botafogo e manda pros clubes que ele tinha lá, que agora ele começou a perder os clubes, mas ele nunca manteve um Botafogo forte aqui com um elenco vencedor. Ele montava no ano seguinte um novo elenco, que depois aí conseguia também montar no decorrer do ano aí um elenco forte, enfim. Mas ele matura no Brasil os jogadores pra mandar pra fora. Então que o City aí deve estar fazendo uma manobra, comprando através do Bahia, com o CNPJ brasileiro pra pagar menos e depois distribuir na Europa, é evidente. É evidente. Porém, não é ilegal. Vamos colocar assim, porque existe uma parceria entre as equipes, existe uma homologação que é registrada no Brasil. E se ele mantiver o jogador aqui, sei lá, por uma temporada, ou até mesmo, porque tem 16 anos, ele não vai poder jogar fora do Brasil. Ele vai ter que ficar até 18. 2 anos, Mantém por 2 anos aqui, depois você distribui lá na Europa pra onde quiser. E é isso que o City deve fazer. Só que o negócio é o seguinte, Motinha, novamente eu vou fazer uma crítica aqui ao departamento de futebol do Corinthians, porque alegam ali internamente que renovaram o contrato. Você só critica os caras também. Basta ver como são burros. Basta ver como são burros. Se você tem um jogador que é tratado como uma joia... Eu vou citar o Neymar, Sombra, como exemplo. O Neymar, quando ele chegou no Santos com 12, 13 anos de idade, eu lembro que eu vi uma reportagem dele que ele ganhava 50 mil reais naquela época. 50 mil reais pra um moleque de 13 anos. O Santos ele já estava se precavendo de qualquer tipo de aliciamento, assédio ou proposta que pudesse vir. Porque existe, sim, dentro de uma multa rescisória, não adianta nada você colocar 50 milhões de euros pra fora do Brasil, sendo que aqui é justamente em cima do salário dele. 1.300 e poucas vezes aí, como o Sombra falou. E deve ser 14 milhões por City. Mas é que tá, Motinha, é uma grana irrisória, porém,
Não vou usar o termo asno, não é muito forte, né? Asno, jumento, burro. Mas usa isso com Mota cada mas aí a pessoa que foi fazer esse tipo de contrato, essa renovação de contrato, alegou o quê? Olha, a gente precisa subir ele pro profissional, porque na base eu não consigo aumentar esse valor. O nosso teto é esse. Gente, teto, ele vai até a página 2. Se você tem uma joia na base, essa joia justifica um aumento e a ultrapassagem do teto, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que dar o salário de jogador profissional, por mais que isso daí seja ruim, mas quem tá lá dentro tem que ter essa percepção. Quem tá lá dentro tem que ter esse olho clínico de falar, esse moleque, ele vale mais que o teto. Esse moleque, se a gente não fizer, daqui a pouco vem um que faça. Então, isso mostra a zona que é o Corinthians, cara. Isso mostra a zona que é o Corinthians. Então não adianta nada começar agora a mandar notinha, romper relações com o Bahia. É ilícito, é imoral, foi um assédio, não sei o quê. O Corinthians ele vai tentar entrar na FIFA pra tentar melar a negociação, mas esse cara não volta pro Corinthians, Mota. Imagina, por exemplo, qual vai ser a reação da torcida um cara desse voltar. É a mesma coisa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, Mota, antes de o Corinthians começar a fazer a transição dele com o Cássio, um departamento de futebol que não analisa seus contratos quando você assume a administração mostra o quanto você é limitado, o quanto você é chucro, o quanto você é burro. E o Corinthians ele não viu os contratos. Tanto que, quando entra em janeiro e a multa do Carlos Miguel cai de 50 para 5, quer dizer, não existiu uma varredura de contratos ali para poder ver o quanto vale seu elenco, o quanto tá a multa rescisória de cada jogador. Como é que você faz uma transição de um goleiro que você manda pro Cruzeiro de graça, põe um Carlos Miguel custando 5 milhões de reais, de euros, que foi o que o Nottingham Forest pagou. Então, pra mim, Mota, o Corinthians é uma zona. É uma zona. Porque se renovaram o contrato desse moleque em abril e estavam chamando de novo pra renovar agora, não, porque agora a gente vai colocar no profissional. Se já existia a expectativa de pôr esse moleque no time de cima... Dava um salário maior, pô. Mas é óbvio. Esse negócio de teto, velho, você tem que ter teto até a página 2. O Neymar, você acha que ele não ganhava mais que o teto da base do Santos quando ele veio pro Santos? Ganhava. O teto na época era 26 mil e ele ganhava isso aí que você falou. Então, eu vi uma matéria, Quintino, porque ele tinha acabado de chegar. O Neymar tinha uma cara de Ele quase foi parar no Real Madrid. Ele ficou um mês treinando no Real Madrid. Então... O Marcelo Teixeira, atual presidente, que eu critico bastante, mas nessa aí mandou bem, deu uma cobertura aqui na Senador Pinheiro Machado, Canal 1, pra família dele com 14 anos. Acreditou no futebol do menino. E é isso, Quintino, porque se você tem um cara que você entende que é uma base, uma joia na tua base, você precisa realmente valorizar e você precisa se proteger. Porque, quer dizer, o jumento que tá lá, ele não viu que existia uma multa baixa pro cenário brasileiro? E mesmo perdendo pro City, ele poderia perder pro Palmeiras, poderia perder, sei lá, pra qualquer outro clube. 14 milhões de reais, gente, num moleque que é promissor, é uma mixaria. Nada. Aí vão falar assim, mas o moleque foi feito no terrão, faltou gratidão. Gente, não esperem gratidão no futebol. Isso aí é um argumento que acabou, cara. Os últimos dos moicanos aí que tiveram gratidão, olha isso e aquilo, não sei o quê, e só jogaram em um clube... E não vou nem dizer gratidão também, porque, por exemplo, o Rogério, em determinado momento, ele também apresentou uma proposta lá que ele queria sair do São Paulo e não saiu. Mas o último que realmente teve gratidão no futebol, posso colocar aqui, foi o Marcão, o goleiro do Palmeiras. Ele tá indo pra fora, esse moleque, mano? Não, tá indo pro Bahia agora, porque ele tem 16 anos. Sim. Mas vai ficar lá durante uns 2 anos e vai meter marcha, certeza. Mas, City, né? Então, ó, Marcão, por exemplo, o Marcão, o goleiro do Palmeiras, ele jogou uma Série B, mano. O Liverpool batendo na porta. Ó, vem pra cá, ele falou, não, vou jogar, quero ficar. Então, mano, gratidão acabou ali, mano. Hoje gratidão no futebol não existe. O Cássio ia continuar nessa pegada, mas também aí veio o Cruzeiro e foi. Então também não, mas o Cássio... não acredito mais nisso não, viu? Não, mas o Cássio... Ele ficaria. Ô, Tuti, eu acho que ele saiu do Corinthians porque o Corinthians que saiu com ele, né? O Corinthians ele mandou pro Cruzeiro, inclusive, sem cobrar nada. Então era uma relação que já tava desgastada e tudo bem. O Cássio foi dar continuidade na carreira dele e não acho que teve ingratidão do Cássio, não. Pelo contrário, ele não acho que seja ingratidão, mas assim... ter aquela força pra ficar mesmo, entendeu? Que nem tinha antes. Porque o Marcão podia ter saído nessa época aí que ele tava no auge. E ele quis, entendeu? Ele falou, não, vou bater aqui. O Palmeiras vai disputar a Série B. É que o Cássio, a relação, ele já tava desgastado e eu acho que foi o melhor pros dois, tanto pro Cássio quanto pro Corinthians. Mas então esse bagulho de gratidão, mano, eu vejo mais incompetência do Corinthians aí, Motinha, em não ter feito um contrato decente pra esse moleque, terem sido juvenis, do que realmente, furou meu olho. Esse negócio de furar olho no futebol, irmão, é o que mais tem, mano. Essas talaricagem aí. Mas vamos ver o que vai acontecer aí no desdobramento jurídico, né? Vamos lá. Olha, o Corinthians tá preocupado, mano, que é o seguinte. Se o Corinthians levar mais uma punição, né, de transfer ban, o que acontece? A FIFA fala em punição, tirar pontos, pode ser desclassificado de campeonato.
Então não pode tomar mais uma transfer ban. Então o Corinthians corre para tentar um acordo com o Santos Laguna, pelo menos um acordo para pagar uma parte e parcelar o resto, porque se logo, para quem não sabe, o Corinthians corre risco de levar mais um transfer ban pelo Garro, né, mano? E pelo Rojas. Pelo Garro pelo Rojas. Quase 100 milhões de total. O Corinthians totalizando passa, se não me engano, acho que são 106 milhões, Motinha, totalizando as 3 transações. As 3 transações. Então o Corinthians está preocupado porque é o seguinte, lá no código da FIFA, né, disciplinar, diz o seguinte, caso ocorra mais uma punição, o que acontece? Ele pode perder pontos no Campeonato Brasileiro, pode ser desclassificado de campeonatos, né? Ser excluído. Então o Corinthians tá correndo com essa história e não tá evoluindo, né? É verdade que o Santos Laguna, os caras não estão nem atendendo? Eu não sei agora como é que tá, Sombra, porque o Corinthians em determinado momento, ele tentava acordos ali que ele não ia pagar e o Santos Laguna tentava, beleza, então vamos, e aí? Na hora de fechar, não fechava. O Corinthians, ele meio que jogou com a sorte. Parece que fechou um e não pagou, né, mano? Se eu tiver errado, você me corrige. Você conhece mais de Corinthians do que eu. Fechou um, vamos pagar a primeira tal dia. Foi lá e não pagou. Pra falar a verdade, foi a primeira parcela do Félix Torres, como fez com um monte de clube aí. Mas com relação aí a esse tipo de conduta, Sombra, o Corinthians ele tá lascado sim, e ele tá tentando correr aí pra ver se ele consegue aí essa antecipação do contrato lá com a Liga Forte. 50 milhões, né? Pra pelo menos ter uma barganha, porque o Corinthians tendo uma barganha, ele já manda lá um negócio pro Santos Laguna, fala, já vou depositar 20% aqui do que eu te devo, e vou parcelar o restante das coisas. Eu acho que nesse ponto, Sombra, o Corinthians ele não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde correr. Ou paga, ou vai começar a ter sanções mais fortes. O Santos Laguna falou, não, eu quero todo o dinheiro. É uma possibilidade. Mas não recebi nada até agora mesmo? Quem garante que vocês pagando 20% eu vou receber o resto? É uma possibilidade. Não, porque se você fizer o acordo e não for cumprido, você volta com a ação e aí você pede a execução. Porque agora o Corinthians, Sombra, ele deve ter, até dentro da possibilidade mesmo de negociação, o Santos Laguna não vai ser burro. Ele vai falar, beleza, se você atrasar uma parcela, vai ter que pagar a execução total. Foi o que aconteceu com o Rojas. E o tal do Augusto Melo falou, o Duílio não te pagou? Então faz o seguinte, eu vou pagar, você confia em mim? Aí ele falou, não sei. Ele falou, pra provar que eu tô falando aqui você tá falando com o homem, o negócio é o seguinte, se eu atrasar uma parcela aqui que eu te devo, eu executo o contrato, eu pago na integralidade. Atrasou. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. É isso do Corinthians. Boa, boa, boa. E aí, Fel, o que você achou dessa jogada aí do Grupo City, né? Grupo City inteligente, né? Comprou ali, fez parceria com o Bahia e através disso ele consegue comprar jogadores no Brasil pagando menos, porque a multa para o exterior é muito maior do que a multa para o mercado nacional. E se comparar aí o salário do Cauê Furquim vezes 1.330 vezes, a gente teria um valor aí aproximadamente de 45 milhões. 45 milhões pelo Cauê Furquim, ó. 30 mil vezes 1.330, 40 milhões. 40 milhões deveria ser o valor que o jogador deveria ter sido vendido para o Grupo City, caso, claro, o Corinthians tivesse feito o correto. Mas pagou 14 milhões aí, quase 15 milhões pelo jogador. E o Corinthians, mais uma vez, chupando o dedo para um dos jogadores que poderia ser revelações da base. O Corinthians não forma jogador, o Corinthians não revela jogador, o Corinthians não tem nenhuma estrela aí jogando no futebol internacional. Por causa disso, os jogadores que seriam uma joia, uma promessa, que seriam revelados pela base do Corinthians, saem muito cedo por conta de contratos irrisórios que essa porcaria de diretoria do Corinthians faz há muito tempo. Entra a diretoria, sai diretoria, e é a base que é o alvo das piores negociações do Corinthians. E isso acontece também no futebol feminino, viu? Muitas jogadoras do futebol feminino do Corinthians saem do Corinthians e o Corinthians não lucra nada. Isso é um absurdo. Agora vem soltar notinha aí reclamando que não foi legal, que não foi ético, que foi ilícito. Agora não adianta chorar. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Daqui a pouco Cauê Furquim, nossa joia, antiga ex-joia, vai jogar com o Guardiola. Até o próximo vídeo, fiel, valeu!